No último volume, Subaru decidiu que faria de tudo para recuperar suas memórias. Porém, assim como para superar os testes da Torre de Pleiades, isso não seria nem um pouco fácil, pois os arcebispos da Gula acabaram invadindo a torre para poder devorá-lo e conseguir o retorno através da morte, além de também ter sido revelado que esses mesmos arcebispos tinham uma irmã, que além de ter sido a responsável por roubar suas memórias, também queria o seu retorno através da morte. E agora, depois de ter passado por alguns loops e ter feito mais uma promessa, Subaru vai ter que finalmente botar um ponto final tanto nos arcebispos quanto na Torre de Pleiades, isso enquanto ele tenta recuperar suas memórias. Hoje eu vou trazer o resumo do volume 25 da Light Novel de ReZero e também o último volume desse arco. Olha, só teve 5 vídeos, mas o quanto de trabalho que deu esses vídeos é brincadeira, cara. Ainda mais esse último, né? Porque olha a duração desse vídeo aqui, cara. Então, sem enrolação, bora começar com esse resumo e terminar esse arco. Ao voltar no tempo, Subaru escutou a voz de Beatrice, que, preocupada, perguntou se ele não perdeu as memórias novamente. Para a felicidade dela, isso não tinha acontecido. E agora, sabendo de tudo o que ia acontecer, Subaru diz que o contra-ataque deles começaria agora. E como primeira contramedida para evitar que aqueles futuros horríveis se repetissem, Subaru foi junto de Julius e Beatrice para o segundo andar, para evitar que Roy Alford devorasse Reid. Infelizmente, quando eles chegaram no andar, eles se depararam com a cena de Reid segurando um Roy espancado pela perna. Isso significava que não importava a velocidade deles, eles não poderiam evitar o contato de Reid com Roy. E para piorar tudo, por conta de seu orgulho como espadachim, Julius pediu para que Reid soltasse Roy, o que apenas serviu para irritar o primeiro santo da espada, que logo acordou Roy e permitiu que o arcebispo devorasse. Subaru, Beatrice e Julius tentaram impedir que aquele desastre acontecesse, mas infelizmente de nada adiantou. E logo, Roy devorou Reid. E assim como no loop anterior, Reid era tão superior a Roy que ele tomou o corpo do arcebispo. Ter um corpo deixou Reid muito feliz, mas uma coisa estranha que aconteceu foi quando ele olhou para Subaru por alguns segundos, e logo em seguida, o chamou de nojento, e lançou seus hashis no rosto de Subaru. Por sorte, Julius conseguiu o salvar, e Beatrice se aproveitou do momento para usar um Ushamak, uma magia que praticamente criava um buraco negro. Só que mais uma vez, Reid conseguiu cortar uma magia poderosa e letal com um simples movimento. A onda de choque foi tão forte que acabou atingindo Subaru, e após isso, ele acabou morrendo. Após entender que era impossível impedir o encontro de Reid com Roy e que seria inútil na luta, Subaru dessa vez mandou apenas Julius para lidar com Reid e foi junto de Han para ajudar Emilia na luta contra Ray. Enquanto Emilia com seu Icebrand Arts e Han tirando força do seu chifre arrancado atacavam Ray, que não parava de fugir, Subaru segurou a mão de Beatrice e lançou vários Elminia em direção ao arcebispo. Antes de ser atingido, Ray usou a habilidade do Saltador para se teletransportar para longe da magia. No processo, ele ficou bem perto de Beatrice e desferiu um ataque em direção a ela. Percebendo isso, Subaru empurrou Beatrice para longe e acabou levando o ataque no peito no lugar dela. Emilia, Han e Beatrice ficaram muito preocupadas com Subaru, já Ray ficou ansioso em pensar que Subaru voltaria no tempo para tentar novamente. Ver a animosidade do arcebispo apenas fez Subaru mostrar o dedo do meio antes de morrer. Como sua ajuda tanto contra Reid quanto contra Ray era inútil, Subaru mandou Beatrice para ajudar Emilia e Han, enquanto ele iria ajudar Meili em lidar contra os Majus. Mas, mesmo com uma criatura gigantesca, a debandada de Majus não terminava, e juntando com o fato de que Meili estava suando, era claro que ela estava se esforçando até o limite. Graças ao miasma que Subaru exalava, os Majus estavam se focando especificamente neles, então não precisariam se preocupar com os Majus entrando na torre. Infelizmente, antes que pudessem pensar em algo a mais, Subaru e Meili foram surpreendidos por um feixe de luz que atingiu o verme da areia, no processo derrubando os dois. Para proteger a garota, Subaru segurou Meili em seus braços, e enquanto escutava a garota chamando por ele, Subaru morreu mais uma vez. Dessa vez, Subaru junto de Beatrice, Han e Julius foi ajudar Emilia contra Ray. Graças à desvantagem numérica, Ray acabou perdendo e estava em maus lençóis. Infelizmente, bem quando Subaru pensou que conseguiria a vantagem sobre a Gula,
ele foi surpreendido por Rei usando a habilidade do saltador para fugir da luta. Isso acabou deixando tanto Subaru quanto o Han muito frustrados. Mas antes que eles pudessem se lamentar e ficar com raiva, todos acabaram escutando a voz de alguém desprezível. A voz era de Reid, que após conseguir tomar o controle do corpo de Roy, começou a vagar livremente pela torre. Assim como no primeiro loop, Reid por algum motivo parecia extremamente hostil em relação a Subaru. Sem escolha, o grupo teve que lutar contra Reid. O início da luta resultou em raios roxos, que infelizmente, Subaru não conseguiu desviar. E pela 15ª vez, acabou morrendo. Mais uma vez, Subaru foi acordado pela voz de Beatrice. E sem enrolação, ele apenas disse tudo o que lembrava, demonstrando que não se esqueceu de nada. Porém, com seu espírito chamando sua atenção, ele percebeu que estava começando a se afastar das pessoas. Isso fez ele se repreender, afinal ele estava começando a fazer isso tendo passado por só 15 loops. Em histórias fictícias, isso normalmente acontecia depois de centenas ou até milhares de vezes. Por isso, ele logo se recompôs e pretendia tentar mais uma vez. Só que durante seus pensamentos, Beatrice diz para Subaru que ele nunca foi um tipo de super-homem. Isso deixou o Subaru confuso e principalmente nervoso. Isso porque, se ele não era um tipo de super-homem, então como ele poderia fazer as mesmas coisas que Natsuki Subaru com memórias faria? Vendo como ele estava confuso e também cansado, Beatrice sugeriu a Subaru ficar e descansar naquele local, já que ele claramente não estava bem. Subaru tentou se levantar e mostrar que ela estava errada, mas quando ele fez isso, ele percebeu que suas pernas estavam bambas, e ele não conseguia ficar de pé por muito tempo. Ele se perguntou do porquê isso estava acontecendo, e Beatrice responde de que era porque ele estava se esforçando muito esse tempo todo. Por esse exato motivo, ele deveria ficar ali e descansar. Subaru até tentou sorcar suas pernas para obrigá-los a se mexer, mas foi inútil. No fim, tudo o que ele pôde fazer foi escutar Beatrice dando ordens para todos do grupo enquanto ele ficava ali parado. Ele começou a acreditar que isso estava acontecendo porque ele era fraco, e como tão pouco como 15 loops o quebraram. Isso fez ele pensar de que deve ter acontecido alguma coisa com o Subaru com memórias para ele mudar e ser alguém em quem as pessoas confiavam tanto. Isso estava o deixando tão frustrado que Subaru começou a gritar, ordenando que Natsuki Subaru aparecesse, porque todos estavam precisando dele. Enquanto gritava, Subaru, que usava seu Corleones, acabou percebendo algo estranho. Assim como sentia a localização de seus companheiros, Subaru estava sentindo a presença de alguma coisa. Forçando seu corpo até onde o que causava aquela sensação, ele acaba pegando um livro. E ao ver o título do livro, a respiração dele parou. O que estava escrito no título do livro era Natsuki Subaru. Ele não sabia porque o livro de alguém vivo estava lá, mas isso não importava. O que importava era que Subaru iria se aproveitar disso para descobrir o que é que o tornava tão diferente de Natsuki Subaru. Se ele descobrisse o que tornava os dois tão diferentes, então ele poderia virar o jogo e finalmente ter um avanço de verdade. Infelizmente, sua viagem pelas memórias de Natsuki Subaru não fez chegar na resposta que queria. Tudo o que ele viu foi um pirralho ingênuo, cometendo diversos erros e não tendo força o suficiente para evitar o uso do retorno através da morte. Mesmo com tantos defeitos e tanta fraqueza, Natsuki Subaru ainda era uma pessoa admirável. Ele queria salvar todos e sempre continuava tentando. Isso realmente era admirável, mas não era a resposta que Subaru queria. Ele queria descobrir se foi alguma virada de chave, algum poder, algum feito grandioso que tornou Natsuki Subaru em quem ele é segundo o que as pessoas diziam. Quanto mais livros ele lia, mais ele descobria tudo o que seu eu com memórias passou naquele mundo. Mas ele nunca encontrava a resposta que queria. Isso deixou confuso, porque se o seu eu com memórias não era diferente do seu eu atual, então por que só 15 loops estavam levando ao limite e ele ainda não descobriu a forma para superar tudo aquilo? Ele não podia perder aquele último fio de esperança. Enquanto se perdia, Subaru perguntou a Natsuki Subaru se ele o entendia. Eu entendo. Eu entendo você, Natsuki Subaru. Afinal, você sou eu. Levantando seu rosto, Subaru nem tinha percebido que não estava mais na biblioteca, e sim no corredor das memórias. E na sua frente estava uma figura exatamente igual a ele. Só que ela estava sorrindo. Então, vamos lá. E aí, irmão? Ou melhor, irmão não tá certo. E aí, outro eu. Subaru fitou com um rosto chocado Natsuki Subaru, repetindo seu nome mais de uma vez, e perguntando do porquê ele estava ali. Natsuki Subaru diz que era porque ele tinha o alcançado. E agora, ele sabia tudo sobre a pessoa que ele tanto desconhecia. Isso deixou Subaru furioso. Tudo que ele viu
Era o que ele precisava saber sobre seu eu com memórias? Isso não podia ser possível. Tinha que ter mais alguma coisa. Algo que tornou Natsuki Subaru em quem ele é hoje. Mas para sua surpresa, o seu eu com memórias disse que isso era tudo o que ele precisava saber. Sem conseguir aceitar aquela resposta, Subaru começou a achar que Subaru na sua frente era na verdade Rui Arneb, esperando ele abaixar a guarda para devorá-lo e conseguir o retorno através da morte. Por ele, que ela pegasse aquele poder maldito, já que se um bosta como ele usasse, aquele poder não prestava para nada. Mas, mesmo assim, mesmo que fosse um bosta que não consegue tirar total proveito de tal, Subaru não podia parar. Isso porque ele amava todos eles. Todas as pessoas que ficaram ao seu lado e acreditavam nele. Ele amava aquelas pessoas. Sinceramente, sinto desgosto só de imaginar o quanto você está numa posição difícil. Você começou na fase 2 sem nada e com os status no nível 1. Consigo entender todas as suas reclamações. Até porque essa é uma ferida que já senti várias vezes. Se eu fosse mais forte, mais inteligente, se eu fosse mais... É frustrante, né? Subaru tentou negar, mas sabia que era inútil. Afinal, eles eram a mesma pessoa. Isso fez ele dizer que não deveria ter lido aqueles livros. Isso porque seu eu com memórias era sua última esperança. Como se o rejeitasse e quisesse dizer alguma coisa plausível. Mas não conseguiu fazer isso. Afinal, eles eram a mesma pessoa. Eu sei, eu sabia disso. Que você volta a se levantar várias vezes. Que não desiste independente de quantas vezes morre. Simplesmente porque não consegue. Você não consegue desistir porque gosta de todo mundo. Por que é que você não é sobre-humano? Por que continua sendo um moleque idiota? Você precisava ter pelo menos alguma coisa. Subaru pergunta do porquê Natsuki Subaru tinha desaparecido. E o próprio diz que era porque tinha lido o livro de Hate para descobrir sua fraqueza. Encontrou Rui e teve suas memórias roubadas. O resto, seu eu com memória já sabia. Ao se explicar, Natsuki Subaru diz: deixa de ser tão crítico com você mesmo. Por mais que eu ache que falar isso pra mim mesmo, não adiante. Natsuki Subaru é um fraco insignificante e um grande idiota sem salvação. Mas, mesmo assim, você continua lutando. Você é um cara incrível. Naquele momento, Subaru tinha aceitado a resposta para suas dúvidas. Após isso, os Subarus começam a conversar um pouco. E o Subaru sem memórias perguntou ao seu eu com memórias do porquê ele estava ali. E isso fez Natsuki Subaru ficar quieto. Até perguntar o que acontecia caso suas memórias se fundissem. Segundo algumas obras de ficção, eles conseguiam ter algumas ideias. Mas, como aquela era a vida real, eles não tinham nenhuma garantia. Por precaução, Subaru começou a contar para Natsuki Subaru sobre tudo o que aconteceu enquanto ele estava preso no corredor das memórias. A redenção de Meili, a transformação forçada de Shaula, a ajuda de Ren, e durante a conversa, ele começou a agradecer Subaru por se desculpar com seus pais, por ajudar Otto e Garfield, por ajudar Petra, Frederica e todos no vilarejo, por tirar Beatrice da biblioteca e segurar a mão dela, e finalmente, por ter se apaixonado por Emília. Ao agradecer, Subaru diz que Natsuki Subaru é um cara incrível, e tinha certeza que se fosse ele conseguiria. Ele tinha certeza absoluta disso. Então, Natsuki Subaru diz, como suas últimas palavras, de que suas férias de verão chegaram ao fim. Assim, os dois Subarus juntaram suas mãos, e finalmente se tornaram um só. Subaru percebeu uma lágrima rolando por sua bochecha, dando a entender de que possivelmente o Subaru sem memórias deixou de existir, e quem prevaleceu foi o Subaru com memórias, que começou a processar o flashback das 22 mortes dentro da Torre de Pleiades, apenas lamentando o que seu eu com memórias teve que suportar. Mas após se lamentar, ele estreitou os olhos e diz: então, você viu o que queria ver? Rui Arneb. Diferente dos seus irmãos, Rui Arneb por algum motivo nasceu no corredor das memórias. E ela não pôde fazer nada, a não ser se alimentar dos restos das memórias que seus dois irmãos mais velhos devoravam. Por causa disso, ela foi conhecendo diversas vidas, e como um passatempo, ela avaliava cada uma dessas vidas. Mas tinha duas coisas que nunca mudavam. A primeira era que, para ela, todas as pessoas que ela via nas memórias não estavam aproveitando ao máximo suas vidas. Na opinião dela, se deixassem ela viver no lugar, ela viveria muito melhor. E a segunda coisa que nunca mudava era que nenhuma vida que ela viu conseguia atingir a nota máxima. Era como se estivesse faltando alguma coisa para atingir essa nota máxima. Depois de tantos anos, apenas observando diversos anos de vidas, um desejo nasceu dentro de Rui. Ela queria ser feliz. E junto disso, ela começou a buscar pela vida ideal. Graças aos seus poderes de sua autoridade,
isso poderia se tornar possível. Porém, ainda faltava uma coisa para ela tornar isso realidade. E foi aí onde Subaru acabou acessando o corredor das memórias e a conhecendo. Sem perder tempo, ela devorou as memórias dele. Por algum motivo, Subaru conseguiu se lembrar de Rui, tanto que ele a chamou pelo nome. Isso deixou as coisas muito estranhas, mas o que deixou tudo ainda mais estranho foi quando Rui começou a ver as memórias de Subaru. Mais especificamente, as memórias dele morrendo e voltando no tempo. Rui imediatamente ficou fascinada por aquelas memórias, e principalmente pelo retorno através da morte, ao ponto de que ela disse que queria aquele poder. Porém, tinha um problema. O retorno através da morte era uma autoridade, e vinha do fator da bruxa, algo que era contraparte da Ode Laguna. Então removê-lo não seria uma tarefa fácil. Foi por esse exato motivo que ela começou a beliscar sua bochecha e puxar violentamente, ao ponto de nem ser algo fofo, e sim algo que machucava. E para o horror de Subaru, que apenas observava, ele se deparou com a visão de Rui se dividindo em duas. Seu objetivo com aquela ação era praticamente se tornar Natsuki Subaru, porque se ela fizesse isso, então ela conseguiria o retorno através da morte. Enquanto ficava ansiosa para o que o futuro aguardava, Rui percebeu algo estranho. Um sentimento em relação a Subaru. Esse sentimento que ela estava sentindo era amor, e não era um sentimento dela, e sim de uma pessoa que seus irmãos devoraram. O sentimento daquela pessoa era tão forte que estava até mesmo afetando Rui, ao ponto de que ela já estava achando incômodo, e logo descartou aquelas memórias e nome. Enquanto Subaru falava alguma coisa que Rui ignorava, a sua outra metade adentrou na casca vazia sem memórias que era o corpo de Subaru, para assim efetuar o seu plano de tornar o retorno através da morte sua autoridade. O problema era que essa Rui não esperava o que vivenciaria, e muito menos esperava o quanto ela iria se arrepender de ter feito aquilo. Voltando ao presente, Subaru perguntou mais uma vez para Rui se ela viu o que queria, e olhando para cima, Rui viu Subaru, o portador do retorno através da morte, o que o tornava um pesadelo que superava a imaginação. Rui de repente começou a gritar, falando que não queria morrer. Uma vez unificada com Subaru, ela conseguiu o que tanto queria, que era experienciar a morte diversas vezes. Porém, junto da morte, veio o sofrimento e principalmente o recomeço. Diferente do que ela pensava, experienciar aquilo não foi bom. Pelo contrário, foi horrível. Ela chegava até mesmo a se perguntar como era possível alguém suportar tamanha dor e sofrimento. Na visão dela, nenhum coração humano podia suportar tal coisa. Por isso, ela chamou Subaru de monstro. E tudo o que restou do desejo pelo retorno através da morte era o desejo de continuar viva, além de uma enorme onda de medo pelo homem na sua frente. Foi por isso que quando você estava prestes a me devorar, eu disse que você ia se arrepender. Esse aviso foi dado para Rui antes dela efetuar o seu plano, mas ela apenas tinha ignorado, e o resultado de suas ações era o estado em que ela se encontrava. Subaru tentou se aproveitar disso para fazer Rui se livrar de todas as memórias e nomes que devorou, mas infelizmente isso não funcionou, já que segundo Rui, era óbvio que ele iria matá-la quando ela liberasse aquelas memórias e nomes, e o que ela menos queria no momento era morrer. Até que no limite do seu medo, Rui logo expulsou Subaru do corredor das memórias. Tudo isso só porque a própria presença dele a assustava e a atormentava. Com aquele surto, Rui estava finalmente sozinha e longe da morte. Pelo menos, foi o que ela pensava. Pois logo, a outra Rui que ficou esse tempo todo no corredor das memórias apareceu, perguntando se ela tinha conseguido retornar através da morte, se demonstrando muito animada para usar tal poder. Porém, com o seu medo e terror a tomando, Rui não queria ser tocada nem por ela mesma. Isso deixou a outra Rui confusa, mas ela logo disse que não tinha problema em ter falhado, já que elas poderiam tentar de novo. E ouvir aquilo fez Rui ficar ainda mais aterrorizada. Tentar de novo significava sofrer de novo, e ela não queria isso. A outra Rui não estava entendendo do porquê sua outra parte estava agindo daquele jeito, e logo chegou na conclusão de que na verdade sua outra parte não pretendia se fundir a ela para usar o retorno através da morte, e sim manter tal poder para si mesma. Ou seja, ela estava sendo mesquinha, e a outra Rui não podia aceitar isso. Por esse exato motivo, ela partiu para cima de sua outra metade, pretendendo matá-la para conseguir o retorno através da morte, enquanto a Rui, aterrorizada, lutava pela sua vida e dizia que não queria morrer.
Naquele momento, uma luta que ninguém se importava começou, e logo terminou sem um vencedor. Após voltar do corredor das memórias, Subaru não perdeu tempo em ir até onde Emilia estava. Como nesse loop ele ficou um tempo lendo os livros, infelizmente Emilia teve seu nome devorado por Ray. Quando viu o garoto, Emilia tentou se explicar, acreditando que ele se esqueceu dela. Porém, além de mostrar que se lembrava dela, Subaru ainda mostrou que recuperou suas memórias, a chamando de Emilia Tan, algo que seu eu com memórias não fazia, e afirmando ser o cavaleiro dela. A presença de Subaru foi o suficiente para Ray focar sua atenção nele, e assim Emilia se aproveitar disso para desferir um golpe que manteve o arcebispo debilitado por um tempo. Infelizmente, ele logo acabou se recuperando e fugindo. Isso era meio frustrante, mas Emilia tinha uma outra coisa para se preocupar, e isso era pular em Subaru enquanto constantemente o chamava de idiota. Ela perguntou se eles tinham se fundido, e Subaru confirma, dizendo que seu eu sem memórias permanecia dentro dele e de todos que ele conheceu. Depois do seu reencontro emocionante, Subaru usou seu Corleones para se encontrar com seu grupo. Assim como foi com Emilia, todos ficaram felizes com o retorno de Subaru, mas eles teriam que guardar sua emoção para depois, já que eles tinham vários problemas para lidar. Como Rui agora estava no corredor das memórias, Subaru acreditava que as chances de Sattela aparecer e engolir tudo diminuíram, mas ele ainda não descartou a possibilidade de ela aparecer novamente. Deixando o sentimentalismo de lado, Subaru logo atribuiu a cada um os seus papéis. Ele, junto de Beatrice e Meili, iriam até Shella para lidar com ela quando ocorresse sua transformação, e Carpina iria até Julius para observar a luta contra Reid. Han lidaria sozinha com Ray, e finalmente, Emilia iria até o primeiro andar da torre. Como Subaru descobriu que não era proibido destruir os testes da torre, ele decidiu que Emilia fosse para o primeiro andar e acabasse com tudo aquilo de uma vez. Era uma jogada arriscada, mas na situação em que eles se encontravam, era o único jeito. Emilia ficou preocupada com Han lidando com Ray sozinha, porém, Subaru, sabendo dos problemas que ela teria em usar o poder do seu chifre arrancado, ele teve uma ideia. Ativando novamente seu Corleones, Subaru se lembrou do significado do nome de Regulus, que era Pequeno Rei. E para Subaru, o papel de um rei é carregar o peso dos problemas e sentimentos de todos. Quando ele pensou isso, Han sentiu uma mudança no seu corpo, como se todo o fardo tivesse sido transferido para algum outro lugar. E esse lugar era Subaru, que começou a sentir sua cabeça doer, seu corpo ranger, seu sangue ser substituído por veneno ardente e as articulações dos braços e pernas estarem pesadas. Esse era o fardo que Han vivia carregando todos os dias, e agora era o fardo que ele teria que carregar para ajudá-la na luta. Após Subaru usar seu novo poder, todos foram para suas devidas posições. Shaula acabou se transformando no escorpião gigante, e agora Subaru, Beatrice e Meili teriam que, junto dos Majus que Meili controlava, pensar em um jeito de aguentar a perseguição ou trazer Shaula de volta. E Carpina foi até Julius, que estava lutando contra Reid, para observar e servir como um apoio moral para ele. Han foi até Ray para conseguir colocar sua raiva para fora, e Emilia foi em direção ao primeiro andar. Ao chegar no final de uma enorme escadaria, ela se viu num ambiente sem paredes e sem teto, e a altura que ela se encontrava era acima das nuvens. Mas ela não estava sozinha. Na sua frente estava um ser que toda Lugnica conhecia. Se a bruxa da inveja era um símbolo de terror, então ele era um símbolo de esperança. Ele tinha escamas banhadas por um azul profundo como joias, patas dianteiras e traseiras que tinham garras negras, olhos dourados e uma cabeça com 2 chifres grandes e grossos que perfuravam os céus com força. Tu és quem atingiu o ápice da torre, um apelante onipotente que adentrou o primeiro andar. Sou Vulcânica. Pelo tratado antigo, questiono a intenção de quem atingiu o ápice. Na frente de Emilia estava o dragão divino, Vulcânica. O dragão que tinham tratado com Lugnica, e também o ser que muitas pessoas buscavam. Emilia, ao se recompor, pede para a Vulcânica explicar o teste para ela, só que por algum motivo, ele ficou quieto, até de repente, ele repetir a frase que tinha dito. Emilia pensou que aquilo foi porque ela não se apresentou, mas mesmo depois de fazer isso, Vulcânica ficou quieta. Ela até mesmo bateu algumas vezes nas patas dele para ver se ele respondia, mas tudo foi inútil. Vendo aquela situação, Emilia acabou criando uma teoria. Por estar vivo por tanto tempo, Vulcânica provavelmente acabou sofrendo uma espécie de morte mental, onde agora ele não consegue nem mesmo ter uma conversa normal. Pensar nisso deixou Emilia nervosa, afinal ela precisava saber o que era o teste, e se a pessoa que deveria contar não poderia, então tudo iria por água abaixo.
Por isso, ela começou a desesperadamente olhar em volta em busca de algo que possivelmente fosse o teste. Logo, ela percebeu que haviam 6 pilares espaçados ao redor da área circular, e um único pilar gigante no centro, onde Vulcânica estava agachado. O pilar mais suspeito era o que estava perto de Vulcânica. Ela iria chegar perto para analisá-lo, mas de repente, ela ouviu o som do vento, e instintivamente criou um escudo de gelo, e no momento seguinte, um impacto a atingiu que a mandou voando. Olhando de perto, Emília percebeu que o que a atingiu foi a cauda de Vulcânica. Com isso, ela teve certeza de uma coisa: aquele pilar definitivamente tinha alguma coisa a ver com o teste, e mesmo morto mentalmente, Vulcânica cumpriria sua função que foi designado para o teste. Como seu oponente era o dragão divino, Emília não poderia se segurar. Por isso, ela se equipou com armas de gelo e criou diversos soldados de gelo. E assim, o último teste da Torre de Pleiades se iniciou. Enquanto seus companheiros lutavam, Julius mais uma vez travava sua luta contra Reid. Porém, dessa vez ele certificaria de que aquela seria a última que teria. Para o seu desgosto, a mesma cena se repetia. Ele atacava e Reid se defendia sem nenhum problema. Isso deixou o primeiro santo da espada irritado, pois ele achava que o homem na sua frente mudaria e lutaria contra ele, disposto a vencer quando tivesse uma mulher o observando. Mas isso não aconteceu. Por isso, Reid diz para Julius que ele agia de forma gentil e correta para manter a aparência de cavaleiro. Só que aquele não era o seu verdadeiro eu. No fundo, ele era um manejador de varetas como Reid, e toda essa coisa formal e arrogante era só uma fachada. Ao invés de ficar irritado, Julius acabou finalmente entendendo o motivo do porquê Reid parecia tão interessado nele e sempre o desprezava. Isso era porque Reid via em Julius o que existia dentro dele. Reid mandou ele deixar aquela lógica de lado. Ele fazia o que fazia porque queria, e segundo seus instintos, as coisas seriam mais interessantes se Julius deixasse aquela fachada. Caso contrário, Julius nunca o alcançaria. Escutando aquilo, Julius sorriu amargamente e diz que isso estava sem dúvidas correto. Ele não era um cavaleiro. Ele na verdade era um plebeu. Sua mãe era uma plebeia e o seu pai abandonou sua origem nobre para estar com ela. Quando seu pai morreu, seu tio se tornou seu pai adotivo e o acolheu. E foi ele que o apresentou à cultura e à educação da nobreza. Assim, seu modo de vida era fabricado. Era exatamente por isso que ele se considerava um cavaleiro. Para ocultar seu verdadeiro eu. Para se tornar uma figura mais galante e íntegra. Há quem desvalorize as aparências. No entanto, ele acreditava que há tantos outros que se encantam com elas. Da mesma forma que ele se encanta com a cavalaria. Com isso, sua expressão se suavizou. E após olhar brevemente para Ecarpena, ele logo começa a conversar com seus espíritos, se desculpando com eles e os chamando de brutos, dizendo que por estar agarrado a laços perdidos, ele os manteve presos a ele. Mas isso iria mudar, pois agora eles estavam livres do seu contrato que os mantinham perto do cavaleiro. Julius sentiu uma parte de si sumindo, além de uma ferida surgir dentro do seu ser. Afinal, fazia anos que aquele contrato tinha sido feito. Ao libertar seus companheiros, Julius diz que gostaria de chamá-los mais uma vez. Ele os amava, e se eles podiam aceitar o amor de alguém tão pretensioso como ele, então ele gostaria de se juntar a eles mais uma vez, formando um novo contrato. Ao ouvir seu chamado, a hesitação e indecisão duraram um instante. Houve alegria, raiva, tristeza, amor e arrependimento. Essas ondas de emoções permeavam há mais de 10 anos que passaram juntos. Limpando o passado, eles construíram um novo futuro e um novo contrato juntos. Enquanto a dor do pacto rompido era aliviada por um novo vínculo, Julius diz que continuará no caminho que está, mesmo que ele se machuque, junto de seus espíritos gentilmente e profundamente. Depois de formar o seu novo contrato, Julius agradece por Reid aguardar e se apresenta como o irretocável cavaleiro, Julius Jucurius, a espada do reino que o cortará. Reid assistiu tudo pacientemente e lamentou o fato de Julius ter decidido continuar naquele caminho teimoso, porque se ele tivesse decidido abandonar, ele poderia ter ficado mais forte. Mas ele não estava irritado nem nada, porém, declarou que faria o irretocável cavaleiro na sua frente chorar. Ele então abandonou seus achis e pegou a espada do teste que estava perto dele. Isso não deixou Julius com medo ou irritado, muito pelo contrário. Isso o deixou muito ansioso em enfrentar a pessoa que já foi o seu ídolo. Com o seu novo pacto com seus 6 espíritos, Julius decidiu já usar uma técnica secreta que ele nunca conseguiu usar com sucesso. O nome dessa técnica era Alcranvel.
uma técnica que cobria todo o corpo de Julius com os 6 elementos. Ao ser envolvido por poder, o cavaleiro investiu em direção ao Santo da Espada, que logo fez um movimento terrivelmente simples com a sua espada, mas foi forte o suficiente para dividir o mundo diagonalmente, apagando tudo no caminho e criando uma luz que avançou em Julius. Ecarpina, que desde o início tem observado tudo, acabou ficando fascinada pela visão, e enquanto ela tocava o peito, é feita uma enorme revelação. Desde o início, Ecarpina sempre pôde devolver o controle do corpo para Anastácia. Acontece que ela não tomou o controle do ódio do corpo de Anastácia apenas para protegê-la, e sim para que ela não fosse afetada pela autoridade da gula, já que o ódio era um lugar que nem mesmo uma autoridade podia alcançar, e assim ela manteria as memórias do seu cavaleiro. Só que, ao ver todo o esforço de Julius, Ecarpina decidiu que Anastácia não poderia não ver aquilo com seus próprios olhos, mesmo que no processo ela se esquecesse dele. Foi então que ela devolveu para Anastácia o controle do corpo. Enquanto isso acontecia, Julius estava enfrentando a luz criada por Hade. Enquanto fazia isso, ele pensou que, após tudo isso, poderia enfrentar a pessoa mais forte do mundo, para saber se Reinhard ou Hade eram mais fortes. Ao ter esse pensamento descontraído, Julius se concentrou no que estava na sua frente. Infelizmente, mesmo usando uma técnica secreta, ele ainda estava na desvantagem, mas para sua surpresa, ele teria um último impulso. Esse impulso veio de uma voz que o chamou por seu nome, e logo disse para ele ir, o chamando de meu cavaleiro. Ouvir aquilo fez Julius chamar pelo nome de seus 6 espíritos, soltar um grito sangrento e avançar com absoluta confiança em seus princípios orientadores. Ele acabou recebendo um corte em sua bochecha pelo golpe que cortava o espaço, som e cor. Já ele conseguiu cravar sua espada num ponto vital de Hade. Mesmo perfurado, Hade reclamou da conclusão daquela luta, como se aquele ferimento não fosse nada. Junto do ferimento causado por Julius, o que pareciam diversas rachaduras começaram a surgir no corpo do Santo da Espada, ao ponto de que cobriam todo o seu corpo. Julius instintivamente entendeu o que eram aquelas rachaduras. Mesmo que Hade tivesse conseguido tomar controle do corpo de Roy, o corpo de um mero bispo não era o suficiente para suportar tamanho poder do primeiro Santo da Espada. Mesmo prestes a desaparecer, ele nunca abandonou sua atitude arrogante e debochada, dizendo que Julius só conseguiu acertá-lo por pura sorte, porque se tivesse seu verdadeiro corpo, aquela vitória nunca teria sido possível. E enquanto mantinha aquele comportamento, Rei de Astria foi tomado pelas rachaduras, e mais uma vez, acabou partindo daquele mundo. Contudo, o que ficou para trás foi o bispo da gula Roy Alford, que estava caído, desacordado no chão. Depois de finalmente obter a vitória, Julius caminhou lentamente em direção à mulher que o observava junto de uma raposa ao seu lado. Quando ele se ajoelhou, Anastácia se apresentou para ele e perguntou o seu nome. Julius diz que ela esqueceu, mas se apresentava como Julius Juculius, e ele era o seu cavaleiro. Anastácia não se lembrava, mas de uma coisa tinha certeza. Quando ela o viu, ela pensou que deveria tê-lo. Assim, os laços rompidos do senhor e servo foram renovados na torre de vigília Pleiades, e um dos 4 obstáculos tinha sido removido. Com seu sangue fervendo e seus músculos ondulando, Han começou a usar o poder do seu chifre arrancado, removendo os limitadores que ela sempre colocava em si mesmo. Isso para poder matar o garoto na sua frente, que rompeu seu laço com sua amada irmã, que infelizmente ela não se lembrava. Com sua clarividência que a ajudava a prever os movimentos de Rey junto do poder que seu chifre arrancado dava a ela, Han estava conseguindo lidar com o Rey sozinha. O problema de verdade era que ela precisava agilizar a luta, pois quanto mais ela demorava, mais Subaru sofria os efeitos colaterais que ela normalmente sofre ao extrair o poder do seu chifre. Mesmo recebendo muitos golpes e até tendo diversos ossos quebrados, Rey não parava de ficar chamando Han de irmã e a rir como um maníaco. Até que chegou um momento onde ele estava encurralado, e para poder se salvar, ele usou um dos poderes de sua autoridade, o Eclipse Solar. Quando ele disse isso, Rey acabou conseguindo fugir por um breve momento de Han, até ela conseguir alcançá-lo. Só que quando Han o alcançou, ao invés de ver a figura do garoto pequeno, ela viu a figura de um velho careca. Han não se surpreendeu com isso, e logo entendeu que aquele poder da autoridade fazia o usuário assumir a forma do dono da técnica para poder usá-la em todo o seu potencial. Só que ao que tudo indicava, essa técnica tinha um grande malefício.
Ray logo também assumiu a forma de um homem gordo para aguentar os ataques de Han e um homem musculoso para poder atacá-la, até ele acabar voltando para a forma de velho e fugir. A luta ficou irritante, mas não era nada que ela não pudesse lidar. Pelo menos foi assim quando, através de sua clarividência, ela viu que Ray estava perseguindo Patrache, que estava correndo o máximo que podia enquanto tinha Han nas suas costas. A irmã mais velha logo iria salvar sua irmã mais nova, só que, de repente, ela começou a sentir uma enorme exaustão e uma enorme dor percorrer o seu corpo. Isso significava que o efeito do Corleones tinha sido cortado. Han pensou que Subaru tinha morrido, mas logo pensou que provavelmente ele assumiu um fardo tão grande que não aguentou e a conexão acabou sendo cortada. Mesmo cansada e com muita dor, ela usou sua magia de vento para poder se locomover e salvar Patrache de Ray. Patrache acabou sendo ferido, mas conseguiu proteger Han. Antes que algo acontecesse com as duas, Han conseguiu chegar a tempo para salvá-las. Com um insulto, Han disse que o arcebispo ficou bem feio no pouco tempo desde a última vez que o viu. Ela disse isso porque a aparência de Ray já não era a mesma de antes. Agora, o corpo dele tinha várias características que variavam desde o saltador, a fera carnívora e o rei do punho. Além disso, até mesmo o próprio jeito de falar e agir dele parecia estar mudando. Esse era o malefício de usar o eclipse solar. Em troca de assumir a forma do usuário da técnica e usar a própria técnica no seu máximo, o arcebispo acaba adotando a consciência ou meio que se fundindo as memórias da pessoa. Por isso, Ray não gostava de tal técnica, já que isso o fazia perder sua identidade. Mas agora que usou, parecia estar se acostumando e pegando gosto por ela. Ele até mesmo acabou fazendo uma parte do seu rosto assumir o rosto de Han. Infelizmente, isso acabou deixando Ray mais forte, e ele desferiu uma série de ataques em Han que não teve sorte e acabou sendo acertado em cheio. Como agora ela não tinha mais o Corleones, ela estava tendo dificuldades para se manter de pé, e ela acabou caindo ao lado de Patrache enquanto Ray se aproximava. Enquanto estava machucada, Han disse para Patrache que elas iriam dar uma surra em Subaru quando eles se encontrassem de novo, por ter dado tantos problemas para elas. Enquanto conversava com o dragão, ela acabou tendo um pequeno momento hipócrita. Ela começou a sentir falta do seu chifre. Isso porque, se ela ainda o tivesse preso à sua testa, ela sem nenhum problema teria acabado com Ray. Isso era hipócrita, pois desde criança ela odiava o seu chifre. E também odiava todas aquelas memórias da Vila Oni a reverenciando como a reencarnação do deus Oni. Mas ela se lembra de que na verdade o seu chifre estava com ela, não em sua testa, mas em sua varinha que ela usava para conjurar sua magia. Isso fez ela começar a pensar em uma coisa. Por que Roosevelt se deu ao trabalho de procurar pelo seu chifre arrancado e ainda ter salvado o rei? De primeira, isso não pareceu se encaixar nos planos secretos que o palhaço tinha. Mas foi aí em que ela teve uma ideia. E por mais que fosse algo arriscado, era um risco que era necessário ser tomado. Por isso, antes que Ray chegasse, Han bateu com sua varinha na parede, o que fez ela, depois de tantos anos, ver novamente o seu chifre arrancado. Determinado em matar a garota que na sua cabeça era uma impostora e a responsável por salvar sua irmã, Ray começou a se aproximar de Han, que estava sendo puxada por Patrache. Mas, quando se aproximou, ele percebeu algo estranho. O topo da cabeça de Han estava brilhando e em suas mãos havia um pequeno chifre. Antes que ele pudesse raciocinar aquilo a tempo, Ray teve o seu rosto acertado por um ataque que ele nem viu chegando e o lançou voando. A responsável não foi nada mais e nada menos do que Han, que disse que achava que não tinha sorte, mas estava enganada, porque até os céus estavam a favor da fofura dela e da sua irmã. Ray mais uma vez chamou Han de irmã, mas Han responde dizendo que sua irmã estava atrás dela, e ela podia saber disso através do compartilhamento de sentidos que elas tinham. Isso permitia que elas compartilhassem felicidade, tristeza, dor e até mesmo a sobrecarga do uso do chifre. Esse era o motivo para Roosevelt ter salvado Han, para que ela fosse usada como uma substituta do chifre arrancado de Han e assumisse todo o fardo, para que assim Han atingisse todo o seu poder como reencarnação do deus Oni e matasse o dragão divino Volcânica. Pelo menos era o que estava nos planos dele. Mas Han não faria isso. Ela usaria os seus poderes para matar o arcebispo na sua frente. Graças ao enorme poder que atingiu, Han conseguia sem nenhuma dificuldade lidar com Ray, espancando-o e cortando-o com magia de vento o quanto ela bem entendesse. E além de não conseguir revidar,
Ray estava tendo até seus movimentos usados através do saltador previstos. Para o azar do arcebispo, sua derrota e até mesmo sua morte já estavam decididas. Ele até tentou fugir com o saltador, apelando para Han poupar seus irmãos, tentando fazer o lado de irmã mais velha dela ser atingido. Mas a sua fuga foi inútil, pois Han deixou pelo caminho que ele fugia diversas lâminas de ar invisíveis. Isso fez diversos cortes surgirem no seu corpo. Naquele momento, Ray percebeu que nem mesmo conseguiria fugir de Han. Isso não o deixou triste ou com medo. Pelo contrário, isso fez ele feliz. Ou melhor dizendo, fez ele se apaixonar por Han. E cortando propositalmente seus braços nas lâminas de vento invisíveis, Ray começou a escrever algo na parede. E aquela era a sua declaração. Até que após fazer aquela loucura, ele finalmente teve sua cabeça arrancada por uma lâmina de ar de Han. Assim, finalmente, uma das gulas estava morta. Han se sentiu culpada em fazer sua irmã estar passando mesmo inconsciente por um fardo tão grande. Mas aquilo foi necessário. E também aquilo serviu para afirmar a conexão e principalmente o amor que aquelas irmãs tinham pela outra. Com isso, mais um obstáculo foi superado. Voltando acima das nuvens, Emilia criou 7 Subarus de gelo para ter ajuda na sua luta contra o dragão divino Volcânica, que repetidamente estava questionando as suas intenções. Os Subarus de gelo estavam se adaptando aos ataques de Volcânica conforme eram destruídos, enquanto um deles ajudou Emilia a ir para o enorme pilar que Volcânica protegia. Só que quando ela fez isso, o dragão divino que estava até agora sentado começou a se levantar e a bater suas asas. E para se livrar dos irritantes Subarus de gelo, ele soltou uma baforada de fogo que destruiu todos os soldados de gelo. E ao lidar com a irritação, ele se focou em Emilia, que estava tentando chegar ao topo do pilar. No meio de sua subida, ela percebeu que a cauda de Volcânica estava se aproximando, e ao desviar, o impacto do ataque fez ela cair do pilar. Mas, ao invés de cair no chão e ter que recomeçar a subida, ela acabou caindo nas costas de Volcânica. Isso foi uma coisa boa, já que ela não caiu, mas foi algo ruim porque Volcânica começou a freneticamente tentar tirá-la de lá, e isso fez ela sentir que seus órgãos iriam se revirar. Enquanto se segurava, ela percebeu algo muito estranho no corpo do dragão divino. Em seu pescoço, havia algo que se assemelhava a uma escama invertida branca. Só que na verdade, aquilo era uma ferida que se assemelhava a uma escama invertida. Se lembrando de Puck que tinha um ponto sensível no pescoço, Emilia invocou um Subaru de gelo que encostou na suposta escama. O simples toque daquele soldado fez Volcânica ficar extremamente irritado, tanto que ele começou a se contorcer no alto do céu e arremessar Emilia para longe. Isso foi algo perigoso, mas que ajudou Emilia a chegar no topo do pilar. Se aproveitando disso, ela chegou na base do local e encontrou algo estranho. O que ela encontrou foi um monolito negro com 6 pares de impressões de mãos de formatos e tamanhos variados. Mas o mais estranho disso tudo é que entre um dos pares havia um que tinha o mesmo formato e tamanho do de Emilia. Isso a deixou cheia de perguntas, mas ela logo iria encostar no monolito com suas mãos, até que, antes que encostasse, ela ouviu a voz de Volcânica atrás dela. Logo, ela se preparou para lutar novamente, mas foi então que algo fora dos padrões do dragão divino aconteceu. O que estás fazendo? Pela primeira vez, Volcânica não repetiu aquela frase recebendo Emilia. Seus olhos, que eram inexpressivos, agora tinham tranquilidade. Acreditando que ele tinha voltado à sanidade, Emilia suplicou desesperadamente para ele explicar o teste. Porém, mesmo são, o dragão não deu a resposta à sua pergunta. Tu poderias ter tropeçado e caído após tanto saltitar livremente. E sou eu quem levaria a bronca caso algo te acontecesse, uma vez que ninguém consegue te contrariar. Para onde foram Vlugel e Hade? Shaula ficará triste caso nada digam para se despedir, e Farsali fará alarde. Ele ignorou por completo o pedido de Emilia e citou vários nomes, incluindo o do 35º rei de Lugnica. O fato de Volcânica estar agindo como se a conhecesse deixou Emilia pensativa, achando que tinha se esquecido de mais coisas além de sua mãe da floresta e dos outros de lá. Mas, antes que ela pensasse mais sobre isso, ela escutou o dragão falando de novo. O que foi? Algo te aflige? Caso haja algo, conte-me. Eliminarei tuas preocupações. Satella. Aquele nome. O nome pelo qual Emilia foi chamado por tantos anos.
Diferente das pessoas que acreditavam que ela era a bruxa da inveja, tinha algo diferente do jeito que Volcânica a chamava. Isso fez ela perguntar do porquê ele falava tão gentilmente com a bruxa da inveja. E essa pergunta que ela fez foi um enorme erro, pois no momento em que escutou aquele nome, a atitude de Volcânica mudou completamente. Ele ficou furioso e disse que precisava pará-la. Vendo que de novo o dragão era seu inimigo, Emilia começou a invocar seus Subarus de gelo e usou seu Iceburn Arts, já que ela temia que o dragão destruísse o monolito. Quando Volcânica cuspiu fogo em sua direção, Emilia usou o Zero Absoluto, uma magia que ela congelava o ambiente inteiro, o que a ajudou a se defender do fogo do dragão. Ao se defender, ela avançou com uma lança de gelo em direção ao ferimento de Volcânica, mas infelizmente o dragão logo levantou fogo. Ela tentou usar seus soldados de gelo para se impulsionar para cima, mas sua tentativa foi um fracasso. Quando ela pensou que tudo estava perdido, ela escutou alguém a chamando. A pessoa que a chamou era Han, que estava junto de Patrash. Para ajudar a elfa, Han lançou uma magia de vento que impulsionou Emilia em direção à Volcânica, enquanto o próprio, ao invés de se defender, ficou chocado com a aparição da dupla, mas mais especificamente com a aparição de Patrash, até mesmo a chamando pelo nome. Isso o fez ficar com a guarda baixa, e Emilia se aproveitou disso para acertar o ferimento de Volcânica, que logo caiu. Graças aos seus Subarus de gelo, Emilia não se machucou, e sem perder tempo, ela colocou suas mãos no monolito, e quando ela fez isso, Volcânica mais uma vez repetiu a frase que perguntava as suas intenções. E para dar um fim a tudo aquilo, ela diz que queria que todos fossem amigos. Com esse pedido, um vento tão forte surgiu que fez todas as nuvens que cobriam o céu irem embora. E com isso, estava claro, a torre de vigília de Pleiades foi conquistada. Fora da torre, Subaru, Beatrice e Meili estavam montados em Majus enquanto tentavam lidar com Shaula. Subaru estava transferindo todo o fardo que Meili recebe quando usa demais sua bênção para ele mesmo. Isso conseguiu mantê-la usando sua bênção por mais tempo, mas isso não durou muito quando Shaula enviou um feixe de luz que acabou acertando Meili e a deixando ferida. Isso, além de fazer Subaru sentir uma enorme dor, fez todos os Majus que estavam sendo controlados se voltarem para o trio, já que Subaru estava com um cheiro do miasma. O fardo que Subaru estava recebendo era tão grande que Beatrice percebeu e pediu para que ele dividisse com ela. E só de receber a metade da metade do fardo, ela ficou incrédula com o que Subaru estava lidando. Enquanto tentavam curar Meili, eles viram as nuvens sendo afastadas, e eles pensavam que isso faria Shaula parar de atacá-los. Mas infelizmente, isso não aconteceu. Ela ainda estava os atacando, e parecia que nada iria fazê-la parar. Felizmente, antes que algo ruim acontecesse, Julius acabou chegando no local, e além de começar a lidar com Shaula, ele emprestou um de seus espíritos para curar Meili. Quando a vida da garota não corria mais perigo, Subaru aproveitou que Shaula ficou distraída e envolveu seu chicote em direção à cauda dela. Isso obviamente devia ser uma péssima ideia, mas foi aí que Beatrice entrou. Ela usou em Subaru uma magia que fez seu corpo ficar mais pesado do que normalmente era. E claro, para mediar, ele também estava sob efeito do Morak. Isso estava sendo suficiente para ele conseguir começar a puxar o chicote, mas ele ainda precisava de mais ajuda. Por isso que Meili, quando acordou, mandou diversos Majus ajudarem no puxão. Até mesmo Joseph, um dragão da areia que desde o início estava os ajudando na sua jornada até a torre de vigília junto de Patrash, estava ajudando no puxão. Além de que ele demonstrou a sua vontade de ajudar Subaru a carregar o fardo. Graças a isso, Subaru conseguiu passar um pouco do fardo e dos efeitos colaterais para Joseph. Isso o deixou com o coração pesando, mas essa era a vontade do dragão da areia. E graças a todo esse esforço conjunto, eles conseguiram arrancar a cauda de Shaula, fazê-la cair e ficar de cabeça para baixo. E Julius, se aproveitando disso, conseguiu usar um Wall-Kranzel nela, o que a deixou ainda mais machucada. Após derrotar o escorpião, Subaru chamou o nome de Meili, que bufou dizendo o que seria dele se não fosse ela. Com isso, ela estalou os dedos e chamou a atenção do escorpião, perguntando se ela era um escorpião assustador ou era Shaula. Aquela pergunta fez o escorpião se acalmar e começar a voltar ao normal. Pelo menos, era o que parecia. De repente, Subaru começou a ver uma cena. Shaula estava conversando com ele, perguntando se ele se lembrava de ter dito para ela esperar. Subaru disse que não se lembrava. Mais uma vez, ela disse que o amava, mas Subaru se recusou a aceitar os sentimentos. Mas isso não importava para ela, pois ela diria aquilo quantas vezes fossem precisas até ele corresponder aos sentimentos dela, mesmo que isso demorasse mais 400 anos. 400 anos foi como se fosse depois de amanhã para ela. Então,
ela poderia esperar por mais 400 anos até o seu mestre corresponder seus sentimentos. Isso que ela falou era uma mentira, pois em um dos seus loops, Subaru sabia o quanto isso foi solitário e doloroso para ela. Subaru não soube o que exatamente foi aquela visão, mas sabia que eram os sentimentos verdadeiros de Shaula. Na sua frente, o corpo do escorpião começou a se desfazer. Isso estava acontecendo porque ela já tinha cumprido seu papel. E como não tinha mais nada para ela fazer, não tinha mais do porquê ela estar viva. Isso fez Subaru pensar de que se eles nunca tivessem ido para a torre, isso nunca teria acontecido. Mas Julius apenas o repreendeu, dizendo que isso seria um insulto a Shaula. Infelizmente, mais uma vez, Subaru não conseguiu cumprir uma promessa. E tudo o que ele pôde fazer foi ficar sob a areia que estava o corpo de Shaula chamando pelo seu nome. De alguma maneira, Shaula conseguiu responder, dizendo que 400 anos é tipo depois de amanhã para ela. E mesmo esperando esse tempo, ela sempre o amou. Um dia, eles se reencontrariam. Porém, dessa vez, não seria ela que o esperaria, e sim ele que a esperaria. Dessa vez, ela seria uma mulher que é procurada, e não que procura. Isso era muito importante para ela, e por isso, ela queria que ele não se esquecesse, pelo menos dessa vez. E uma última vez, ela declara os seus sentimentos ao seu mestre. Ao escutar uma última vez aquela voz, Subaru viu algo estranho no meio da areia. Ele viu um pequeno escorpião de carapaça vermelha. Aquela era a cor de um amor que não desapareceu mesmo depois de 400 anos. Após a pequena Shaula beliscar Subaru, o quarteto se encontra com Anastasia e Emilia, que desceu da torre preocupada. Graças à morte de Ray, todos se lembravam de Emilia, mas infelizmente não se lembravam de Julius e muito menos de Ren. No caso de Julius, provavelmente seria necessário matar Roy ao invés de Ray. Já Ren, bem, eles teriam que investigar do porquê. Por falar em Roy, o próprio estava praticamente selado dentro de um cristal negro. A magia usada para selá-lo era uma espécie de Shamak. E pequena curiosidade, o selo que mantém Satella presa também era um Shamak. Subaru queria matar Roy o mais rápido possível, mas Anastasia e o restante foi contra isso. Primeiro, porque não tinham certeza de que todas as memórias e nomes voltassem quando os matasse. Eles precisavam estudar mais sobre a autoridade, e também porque eles não podiam tomar uma decisão como tirar a vida de alguém tão levianamente. Então, por um tempo, eles teriam que deixar Roy vivo, para a infelicidade de Subaru. Inclusive, falando nele, Subaru se levou tanto ao limite que quando tudo se resolveu, ele não conseguia nem se manter de pé. Por causa disso, ele levou um esporrão e foi levado até a sala que tinha um espírito que curava, enquanto o restante do grupo foi para o primeiro andar para ver Volcânica. Junto dele estava Han, Ren e Patrash, todas igualmente machucadas e precisando ficar um tempo para estarem 100% de novo. Até mesmo Ren iria precisar dessa cura, já que ela recebeu o fardo do chifre de Han, e seu corpo definitivamente não estava dos melhores. Subaru e Han tiveram seu momento, onde Han sempre o insultava, mas o momento logo foi interrompido, quando uma luz de repente apareceu no local, e quando a luz foi embora, Subaru ficou confuso e alerta com o que viu. O que estava no centro da sala era uma garota de cabelos loiros, Urui Arneb, mas graças a Deus ela estava inconsciente. Isso logo deixou Subaru confuso, e logo ele iria avisar a todos da presença da Gula. Mas, antes que ele pudesse fazer isso, um obstáculo que ele pensou que não seria mais um problema, voltou para assombrá-lo. A torre de vigília, mais uma vez, foi tomada pelas sombras. Mesmo cansado e ferido, Subaru arremessou Han em direção a Patrash, que logo a levou para longe. E forçando muito seu corpo, Subaru agarrou Ren e Rui para levá-las para longe. Infelizmente, sua tentativa foi falha, pois ele logo foi engolido pelas sombras. Isso fez ele ficar deprimido, pois se ele voltasse no tempo, existia a possibilidade de Rui voltar ao corpo dele e tentar novamente obter o retorno através da morte. Mas isso não importava. Mesmo que ele tivesse que fazer tudo de novo, ele lutaria quantas vezes fosse preciso. E quase como se resposta à sua promessa, a voz de Volcânica foi possível de ouvir antes do mundo ser tomado por uma luz. Subaru logo sentiu seu rosto ser lambido por alguém. Ele de primeira pensou que quem estava o lambendo era Patrash, mas quando abriu os olhos, viu que era Rui. Ao afastá-la, ele perguntou do porquê ela estava fazendo aquilo. Rui não o respondeu, ou melhor dizendo, o respondeu de uma maneira peculiar, já que ela o respondeu fazendo barulhos estranhos, como se ela fosse um cachorro. Ele ficou confuso com aquilo, mas logo olhou ao redor e viu que eles estavam numa floresta. Junto deles, felizmente, estava Ren. Depois de verificar se ela estava bem,
Subaru logo acabou se virando para chamar pelos nomes de Emília, Beatrice e Patrache, até que de repente ele sentiu um puxão em sua manga. Isso o fez congelar, pois ele sabia muito bem quem tinha puxado sua manga. Ao olhar para trás, ele viu algo com o que ele sonhou por muito tempo. Depois de tanto tempo, Ren finalmente tinha aberto seus olhos, que estavam fechados por mais de um ano. Aquela visão que ele tanto esperava fez Subaru se encher de alegria e ficar chamando o nome de Ren repetidamente. Só que infelizmente, Ren não teve a mesma reação. Ela, na verdade, parecia mais confusa. E logo, ela pergunta para Subaru quem era ele. Essa pergunta não pegou Subaru de surpresa. Afinal, ele já esperava que Ren não se lembrasse de nada quando acordasse. Por isso, se lembrando de uma vez ela dizendo para ela mostrar o quão incrível ele era, ele diz: "Meu nome é Natsuki Subaru. Pode ser que você ainda não se lembre, mas eu sou o seu herói. Ren, eu tava querendo muito te encontrar." Ufa, isso aqui deu trabalho, viu? E com isso, nós finalizamos o arco 6 da Light Novel de ReZero. Cara, foram só 5 volumes, mas como isso aqui deu trabalho, hein? Até porque cada vídeo teve mais de meia hora. Só teve um vídeo que teve só meia hora ou um pouquinho menos de meia hora. E com esse final, se inicia o arco 7. E antes que venham me perguntar, não, eu não vou resumir o arco 7, pelo menos por enquanto. Ah, mas por que eu não vou resumir? Simples, porque ainda não tem todos os volumes do arco 7 aqui no Brasil. Tem apenas 2 volumes, e se eu não me engano o arco 7, ele tem 6 volumes da Light Novel. Ah, mas por que você não procura na internet ao invés de esperar sair no Brasil? Porque assim, digamos que a Light Novel de ReZero é difícil pra caramba de você encontrar na internet, se não impossível, porque a obra já tem uns 40 volumes de Light Novel e a gente só consegue encontrar 26, 27 deles por aí. Então não tem muito o que fazer a não ser esperar eles traduzirem aqui para o Brasil o restante do arco 7. E só quando eles trazerem um arco por inteiro, aí sim que eu começo o resumo desse arco. Então sim, por enquanto, acabou os resumos de ReZero. E agora vocês já sabem tudo o que vai acontecer na 4ª temporada. Pelo menos quase tudo, porque com certeza teve coisa que eu tive que tirar dos resumos. Isso aqui deu muito trabalho, mas eu espero que vocês tenham gostado, viu? Então se você não é no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixa o like, ele ajuda pra caramba. Não esquece, por favor, de hypar esse vídeo, porque hypar ajuda pra caramba. E então, até o próximo vídeo.